Aí você pode pensar assim, não, mas pão sem glúten é naturalmente ruim. Eu já comi pão comprado, é ruim, eu já fiz, é ruim. Então, pra mim, pão sem glúten, ele é ruim. Na verdade, não é, gente. É porque você teve uma experiência ruim, infelizmente você consumiu um pão que não era saboroso, que não era macio, que tinha um gosto residual ali, né? Mas os pães sem glúten, eles são deliciosos, são macios, eles têm um sabor incrível, tem mesmo gosto de pão, tá? Já muitas pessoas me falavam, mas eu não consigo fazer um pão com gosto de pão, né? A textura fica parecendo bolo. E na verdade a gente consegue sim fazer os nossos pães com gosto de pão, com textura de pão, sim. Às vezes você acredita nisso porque você teve uma experiência ruim, mas eu tô aqui para te mostrar que eles podem ser uma delícia, tá? Tem receitas aqui no canal para te provar isso, você pode fazer, testar em casa, não fica parecendo bolo, tá bom? O sabor é de pão realmente, você tem vários tipos de farinhas que você pode colocar para saborizar esse pão, para enriquecer nutricionalmente. Então você consegue sim fazer pães maravilhosos sem glúten, que ficam com gosto mesmo de pão. Inclusive tem uma história legal que tem uma aluna minha que ela mora lá em Nova York. E ela estava acostumada a comer pão francês com glúten, né? Mas aí, devido a algumas sensibilidades na família, eles decidiram retirar o glúten da alimentação. E aí, no curso, tem a receita do pão francês. E ela foi fazer o pão francês em casa. Fez na primeira vez sozinha, estava em casa, fez o pão, ofereceu pro esposo depois, para as filhas. Aí o esposo falou, não, esse pão aqui tem glúten. Tem glúten sim, eu não acredito em você. Ela falou, pois não tem glúten. Aí ela fez outra vez a receita na frente do esposo para provar que ela só estava usando farinhas e coisas sem glúten. Ele comeu e falou, não acredito. Gente, é sem glúten mesmo. E aí sabe o que ela estava me falando? Que ela imaginava que o pão francês só era gostoso porque ele tinha glúten. E na verdade não é. Ele é uma delícia sem glúten também. É só fazer do jeito correto, né? Ele fica perfeito. Inclusive tem foto do pão francês dela ali no meu Instagram. Aqui no meu Instagram tem foto do pão francês da Meire. Maravilhoso, coisa mais linda. Você, olhando assim, você nem fala que é sem glúten. Então a gente tem esse preconceito, né? De que as coisas sem glúten são ruins. De que as coisas com glúten são ruins porque elas têm glúten. E na verdade não é isso. Tá? É porque a gente consegue fazer receitas super equilibradas, sem glúten e que ficam tão boas ou melhores do que as feitas com farinha de trigo, tá? E aí você pode ter 3 atitudes a partir do momento que você acha que que os pães são ruins, sem glúten são ruins naturalmente. Ou você assimila aquilo e continua comendo pão ruim, sem glúten, porque você não sabe fazer, porque você compra pronto, enfim. Então você continua comendo pão sem glúten ruim, achando que é normal, achando que é aquilo mesmo, que o sem glúten é ruim. Ou você para de comer pão, né? Você retira o pão da sua alimentação, come outros tipos de preparos. Teve até uma pessoa que comentou esses dias no YouTube, num vídeo, falando que ela não conseguia acertar os pães sem glúten porque eles ficavam muito ruins e que ela ia continuar comendo pão de frigideira. Gente, eu me recuso a comer pão de frigideira quando eu sei fazer um pão que fica perfeito. Então, eu quero que você se esforce para aprender a fazer, porque você vai conseguir, tá? Eu tô aqui para te ajudar nisso. Eu quero que você faça os seus pães perfeitos sem glúten em casa, para você, para sua família, para você parar de comer pão de frigideira, tá? Porque pão de frigideira pra vida inteira ninguém merece, né? Então, ou você para de comer, ou você continua comendo ruim achando que é normal, ou você recai na dieta. Gente, só um parêntese, tá? Quem tem doença celíaca, que é o meu caso, e eu tô falando por experiência minha, tá? Eu não sou médica, nada. Quem tem doença celíaca, tem algumas pessoas, a maioria delas, na verdade, são assintomáticas. O que isso significa? Que não apresentam sintomas. Esses clássicos, né? Distensão abdominal, irritabilidade, esses sintomas clássicos da doença celíaca. Não tem. A única coisa que acontece com ela, que é uma coisa muito grave, é que o glúten vai afetar o intestino dela, só que ela não sabe porque ela não tem sintomas. E aí, gente, eu já ouvi de muitas pessoas, mas eu não sinto nada, então de vez em quando eu como glúten. Gente, recair na dieta, para quem tem sensibilidade, é muito grave, porque você está afetando a sua saúde, mesmo que você não sinta naquele momento, né, ou você não associe os sintomas, você está afetando a sua saúde e isso pode te trazer problemas no futuro, né, outros tipos de doenças, por exemplo.
Então é muito importante não recair na dieta. Eu sei que é difícil para quem não consegue fazer os pães e os bolos que gostam, que amam, que sonham, mas eu sei que é possível. Então eu tô aqui para te ajudar. Não desista, faça os seus pães em casa, faça seus bolos em casa, mas não recaiam na dieta porque isso afeta a sua saúde, a sua vida, tá? Isso é prioridade. Sua saúde é sua prioridade. Sem saúde a gente não faz nada. Eu sei que é óbvio, mas eu preciso te contar isso para que você não desista de fazer os seus preparos sem glúten em casa. Tudo bem?